Vivem me pedindo para eu fazer recomendações de leitura, então vamos lá, várias recomendações que inclusive estão em promoção até domingo meia-noite. Você vai conseguir vários desses livros, inclusive por 40% de desconto em alguns casos. Promoção dos livros do Instituto Mises Brasil lá na Amazon. Você tem descontos começando em 20%, vão até 48%, tem um livro aqui. É uma lista gigantesca, 50 livros, mas eu quero pegar dessa lista algumas recomendações que eu quero fazer para vocês. Não quer dizer que são os melhores livros ou os mais importantes, mas são apenas as minhas recomendações, e depois a galera pode fazer o rage lá depois sobre como eu ouso não recomendar aquele livro que eu não, ou como eu ousei recomendar, enfim. E antes da gente começar, só pra você saber, o link pra tudo isso vai estar lá na descrição, ok? O resto é só as reviews dos livros, mas o link tá lá na descrição. Só que eu gravei isso depois e pensei, já falei um monte de livro, mas vamos voltar antes do link, porque senão a galera vai desistir, daí eles não viram o link. Rafael, vai logo pro vídeo. Primeiro, o Manifesto Libertário por uma Nova Liberdade do Murray Rothbard, tá por R$40, que é o Manifesto Libertário, sério, é o básico. É uma leitura básica, assim, introdutória para libertarianismo. Claro, você não vai ter assim todas as deduções feitas a rigor, não é aquele livro de profundidade, tem aqui na lista bons livros para isso. Mas eu quero dizer, mano, você cai de paraquedas, não quer, não é Ok, vai toca lá, cara, depois a gente vai aprofundando o negócio, mas é uma porta de entrada excelente, um livro bem grande. Tem algumas partes que são só, que, claro, isso foi escrito pelo Murray Rothbard pro Partido Libertário nos Estados Unidos. Então tem algumas coisas, assim, que não são pertinentes ao Brasil, como, por exemplo, assim, alistamento. Assim, tem alistamento no Brasil, sim, isso não deveria existir, é só que lá era uma questão muito grande, muito problemática, enquanto aqui no Brasil é tipo, tá bom, você vai ter que varrer o quartel por um ano. Dane-se, enfim. Então tem algumas coisas que são um pouco, né, mas a primeira parte é excelente em vários níveis diferentes. Agora, se você quer um livro a rigor, que daí é o que eu recomendaria assim como uma segunda leitura de libertarianismo após o Manifesto Libertário, a gente tem uma teoria do socialismo e capitalismo do Hans Hermann Hoppe, que ele vai explicar o que é capitalismo, o que é socialismo, por que o socialismo é moralmente indefensável, quais são as formas diferentes de instalação de socialismo, né, quais são os tipos diferentes de esquemas econômicos que são socialistas, por que o capitalismo é melhor também, e também teorias sobre o problema do monopólio e o problema dos bens públicos. Que vivem perguntando sobre isso. Mas o anarcocapitalismo, se não tivesse Estado, e o problema do monopólio? E ele responde isso lá, um artigo excelente. O artigo de bens públicos também é excelente. E também outro livro para entender agora a parte mais ética do libertarianismo. Eu diria, inclusive, que esses dois livros se completam, e a coisa do Ética da Liberdade é que quanto mais eu leio ele, mais eu, inclusive, que eu tava fazendo as leituras comentadas, elas vão voltar, não se preocupa, tá? Vai acontecer. Inclusive o livro tá R$30, tá bem barato. Mas quanto mais eu leio ele, mais eu olho assim e falo, não, mas, poxa, tinha que falar disso aqui. Porra, mas isso aqui dá um livro. Mas isso aqui dava pra aumentar, né? Isso aqui não... mas, poxa, isso aqui é um estudo grande, assim. Mas o Ética da Liberdade é também um livro sobre a ética do libertarianismo, feito pelo Murray Rothbard, em 1984, salvo engano, mas eu posso estar enganado. E de lá pra cá tem muitas coisas pra... Não diria se atualizar, tem alguns erros ali, sim. Tem algumas coisinhas meio... mas para expandir, ainda tem muita coisa a ser feita, então não olhem para isso como um livro definitivo do libertarianismo ou como a opinião encerrada, você leu esse, leu todos, não é isso. Mas é um livro excelente para se ler sobre entender a ética libertária. Enfim, outros dois livros muito importantes para você entender bitcoins, basicamente. E o primeiro é o livro que eu sempre recomendo para quem vai investir em Bitcoin. Inclusive eu recomendo esses dois livros como investimento conjunto. Economiza o frete, já vai pagar frete 1, paga frete 2, né? Vai mudar muito pouco, se é que muda, né? Fala pra galera, olha, primeira regra de investimento, né? Não investe naquilo que você não conhece. Então você quer investir em Bitcoin? Vai aprender sobre o que diabo que é Bitcoin antes, mas também, além de você aprender o que é Bitcoin, você também tem que aprender o que é dinheiro, como é que ele funciona, como é que funciona o sistema financeiro hoje, e qual é o problema que existe que o Bitcoin se propõe a resolver. Porque se você só entende o Bitcoin, tem muita gente aí que critica o Bitcoin, porque de fato entende um pouco de Bitcoin e tem algumas dúvidas e tudo mais, mas aí você vai questionar o cara sobre o sistema financeiro e quais são os problemas, e o cara vem lá falar que Banco Central não causa crise, que é um negócio assim... Então esses dois livros em combinação são muito bons, que é o Bitcoin, Moeda na Era Digital, do Fernando Urich. Eu falo do primeiro livro que você tem que ler sobre Bitcoin, e o outro livro é O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, do Murray Rothbard, que é explicando o que o governo fez com o dinheiro, porque cagou o negócio tudo. O livro do Urich é R$28, o que o governo fez com o nosso dinheiro tá R$17,60. Então, cara, uma cerveja e um hambúrguer não dá isso, cara. Então já tá um preço muito bom.
Outro livro também que pode complementar isso, que eu achei que fica legal, mas também é um livro bom pra você fazer um debate mais legal com a galera keynesiana, galera desenvolvimentista e tudo mais, e porque tem que ter Hayek na lista, embora eu não goste muito do Hayek, prefiro Mises, é O Desemprego e Política Monetária do Hayek, que é basicamente assim, falar a relação entre desemprego e política monetária, porque política monetária não resolve desemprego, inclusive pode causar ciclos, quais são os problemas de inflação monetária, etc. Então, assim, algumas pessoas não gostam do jeito de escrever do Mises. Agora, eu não entendo como é que alguém pode não gostar do jeito de escrever do Mises e gostar do Hayek. Eu acho que isso aí tem nem a gente, quem acha isso, mas tem. Mas o Hayek dá uma visão diferente. E não praxeológica, né? O Hayek sempre teve um problema com a praxeologia. Então, se você tem um problema com a praxeologia e não gosta, mas gosta de escola austríaca, Hayek é a sua opção. Mas bem que se você entendeu isso que eu falei agora, você provavelmente já leu esse livro. Mas enfim, ainda assim é uma leitura muito boa, recomendada. 2 livros de pontos... aliás, esse livro tá o quê? 1760 também. Outro livro, Educação Livre e Obrigatória, do Murray Rothbard, que é a história de como a educação... Eu vivo indicando esse livro quando eu falo de educação, que é como a educação foi usada por estados não como um instrumento de redução de pobreza ou de redução de desigualdade, não, é como um instrumento de doutrinação. A origem de um sistema público, gratuito e obrigatório, nacional, de educação, a ideia fundamental não era educar a população, era doutrinar a população, tornar a população incapaz de raciocínio crítico, submissa e pronta para ir para a guerra ou para obedecer aos seus governantes. Essa é a raiz da educação estatal. Não educar a população, senso crítico, etc. Não tem nada a ver com isso. E esse livro do Rothbard é muito bom também para explicar isso, 1760 também. R$16 está o Contra a Propriedade Intelectual do Stefan Kinsella. Propriedade intelectual é uma coisa que vive dando debate com aquela galera liberal meio chata, assim. Que assim, propriedade intelectual não é defensável logicamente, eticamente, racionalmente. Não tem. Não tem como você defender isso se baseando em primeiros princípios sem contradição, porque ideia não é propriedade, basicamente. Agora, o Kinsella... Um dos meus objetivos de vida é ainda ler tudo que o Kinsella escreveu, porque até cada aula, até quando ele faz piada dela, minha nossa senhora. Infelizmente eu não tive tanto tempo assim pra sentar e conversar quando ele veio aqui na conferência austríaca, isso é uma das coisas que eu fico chateado, né, porque eu queria conversar muito mais que ele, mas vou ter muitas mais oportunidades. Mas o Kinsella é fantástico como um escritor, e ele é advogado também, então ele conhece toda a parte legal de propriedade intelectual, patente, etc, copyright, todas as diferenças, etc. E o livro faz uma demolição completa de toda a ideia de propriedade intelectual e patentes associadas, blá, etc. É muito bom. Outro autor também que eu ainda quero fazer um esforço ao longo dos próximos anos para trazer esse autor mais para o debate, né? Além do Peter Klein, claro, é o Israel Kirzner. Eu quero trazer o Kirzner. E tem um livro aqui dele, que é o Competição e Atividade Empresarial. Que, mano, Kirzner ele é complicado. Ele é acadêmico, ok? Um cara... O Kirzner, ele quase ganhou um prêmio Nobel também. Só pra você saber, tá? Mas é uma leitura complicada, uma leitura um pouco mais pesada, uma leitura certamente acadêmica, mas é uma leitura sobre competição e atividade empresarial, sobre qual é o papel do empreendedor numa economia. E isso é uma coisa que o Kirzner fala, que um monte de gente da escola austríaca fala, e quando a gente fala isso, a galera assim que não sabe sobre economia, você até fica meio chocado, assim, mas o tratamento geral de economia fora a escola austríaca, o tratamento ao empreendedor é basicamente inexistente. O empreendedor é, de maneira geral, sistematicamente ignorado na análise econômica de maneira geral. Então a escola austríaca que muda isso bastante, e o Kirzner puxa isso muito forte nesse livro. Eu recomendo muito a leitura. Agora aviso, vai ser uma leitura um pouquinho mais assim, não é Rothbard que é tipo, que delícia, não, é meio tipo, ok, vamos lá, sabe, negócio meio pesado, mas não é aquela coisa truncada de Hayek, não, mas ainda assim recomendo, 22,40. Tem os 6 lições do Mises, claro, que tem a minha leitura comentada aqui, inclusive eu fico muito feliz com quanto sucesso aqueles vídeos tiveram, né, eu acho isso fantástico, mas ainda assim, tem a nova versão, tá por R$30 e a antiga por 19, né, R$18,90, tá barato, é um livro bom, e é um livro bom de entrada, né, o livro que a gente também sempre recomenda de entrada para a economia, né? Se não sabe nada de economia, então isso aqui que vai ajudar, já vai desinfetando a coisa um pouco, assim. Agora, se você quer apanhar, tem o Ação Humana. O Ação Humana é realmente R$150 originalmente, né, o preço. Com 40% de desconto tá R$90. É um calhamaço, 900 páginas. E, eu aviso, as primeiras 100 páginas do Ação Humana são um saco. É um saco, porque é discussão metodológica, é chato, enrola. Agora, uma vez que você supera as primeiras 100, 150 páginas...
O resto do livro é uma delícia. Então eu recomendo. E também, bom, é o manual de economia. É melhor que isso, só o Homem, Economia e Estado, né? Que não tá transferido, tá traduzido ainda, mas em breve estará. Por enquanto ele tá disponível só em inglês, que é o Man Economy and State with Money and Power. Que daí o Murray Rothbard foi lá e colocou mais o que? Mais umas 300 páginas em cima, porque... Claro! Mas enfim, é fantástica a leitura, recomendo. E também... aí duas leituras um pouquinho mais soltinhas, que é o Contexto Histórico da Escola Austríaca de Economia. E eu não dava muita atenção para esse livro, até que eu tava no Fórum da Liberdade ano passado, em abril. E eu tava ali conversando com o Jeffrey Tucker, né? E eu acho que é engraçado que as pessoas... Minha esposa fala isso. Eu conversando com o Tucker, parece dos comadres conversando, mas enfim. E a gente tava conversando e alguém chegou assim e falou, olha... eu tô vendo vocês dois, eu tô vendo que é uma oportunidade perfeita de eu fazer um pedido de uma recomendação de leitura. E aí eu falei, bom, Tucker, você que sabe. Aí ele falou, bom, Contexto Histórico da Escola Austríaca de Economia. Quer dizer, ele falou o texto em inglês, né? Mas a gente caçou lá e, é a leitura que ele recomenda como inicial, pra você entender da onde que veio, e todo o debate com a escola histórica, e inclusive da onde a escola histórica, que depois que vai estar no fascismo, né, no nazismo. Então é bom pra você entender isso tudo, e também toda coisa atrás, e enfim, é um livro bem profundo, bem divertido, R$24. E, finalmente, o Essencial von Mises, que é um livro compilado pelo Murray Rothbard, que é só um Essencial von Mises. Você fala que, de novo, você tá caindo de paraquedas, você não sabe nada, você quer ter uma noção geral do que é Mises. Você tá olhando ali pra ação humana e falando, mano, eu quero, mas, na moral, olha isso aqui, né? Você não tem, assim, o trailer. É o Essencial von Mises, também tá... 17,43. Pô, não dá pra ter arredondar pra 50? Mas bom, enfim. Tá 17,50, baratinho pra caramba também. É o seu trailer de Mises. Pra você entender o escopo geral, eu acho muito bom. Mas enfim, como eu falei no começo do vídeo, o link pra toda a promoção, pra todos os livros, etc. vai estar lá na descrição pra você ir atrás. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.